Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Eu falei para vocês em um vídeo passado que nós estamos construindo uma playlist aqui neste canal chamada Linguagem. Eu gosto muito de trabalhar com a linguagem e eu acho que a linguagem ela está se perdendo, então a minha contribuição é criar essa playlist e conversar sobre isso com vocês. E a gente sempre vai pegar a linguagem vinculada ali ao trabalho, ao sistema de trabalho mesmo, de gestão, que é o que a gente conversa aqui no nosso canal. Então vamos começar? Hoje eu quero falar com vocês sobre tipologia textual. A tipologia textual ela vai dando ali os tipos de textos que eu consigo escrever, baseado na teoria lá da língua portuguesa, que eu posso ter diversos tipos de texto de acordo com o contexto que ele está trazendo, de acordo com a estrutura que ele abarca. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a tipologia textual chamada narração. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho de gestão? Eu acredito que toda escrita de texto, por mais que ela não tenha esses elementos aqui que eu vou falar para vocês, a gente precisa conhecer, porque isso só vem a enriquecer o nosso próprio texto. Então, olha só, vamos começar aqui com as características da narração. A narração, ela é semelhante a um filme, é como se eu estivesse traduzindo ali em palavras um filme, um roteiro para vocês. Então, por meio da narração, que eu crio histórias com personagens, E esses personagens, eles vão vivendo ali eventos, daquele contexto que eles estão vivendo. Então, quando eu estou produzindo, por exemplo, um texto onde eu tenho que contar como que se saiu determinado momento específico ali, eu tenho que narrar um fato, provavelmente esse texto ele vai ter características aqui de um texto narrativo, certo? Então, olha só, eu tenho dentro da minha narração, eu tenho o personagem principal, eu tenho os antagonistas e muitas vezes o antagonista ele se torna o queridinho daquele público. Quantas vezes a gente não assiste novelas onde o antagonista ele passa a ser ali admirado? Ele passa a ser querido. Eu lembro de uma novela, não vou lembrar o título da novela, mas tinha um personagem chamado Félix, E o Félix a construção de personagem dele ao longo da novela levou ele para um ponto aonde ele era, apesar de ser o antagonista, um personagem querido. Então isso acontece, na narração e muitas vezes os roteiristas, os escritores de novelas se aproveitam disso, para transformar, fazer aquela jornada do herói com esse personagem, transformar o personagem. Então eu tenho ali o principal, o antagonista e tenho os personagens secundários, Esses personagens secundários também, muitas vezes, eles crescem na trama, Eles começam ali como um apoio do principal, mediando aquelas relações de apoio do principal e de repente eles crescem na trama, Então a ideia da narração é que eu tenha uma primeira pessoa, que eu escreva, em primeira pessoa aquela que participa do evento e em terceira pessoa quando eu tenho o observador. E quando eu tenho uma terceira pessoa, que pode ser um observador, que pode ser uma pessoa, o observador, ou pode ser o onisciente, que não está presente ali, mas que está contando como se estivesse de fora daquela história. E aí, na construção aqui, desse enredo todo, eu posso ter o discurso. O discurso ele pode ser direto, indireto ou indireto livre. E isso tem a ver com as conexões verbais que eu vou fazendo ao longo ali da minha história, do meu roteiro. Dentro de uma narração, eu posso seguir o tempo cronológico, do relógio mesmo, eu posso ir ali, contando a passagem dos dias, a passagem dos anos, pode ser cronológico com o tempo de relógio, contabilizado no relógio, ou ele pode ser um tempo psicológico, quando os personagens, eles se orientam nesse universo muito mais com o aspecto psicológico,
né? E aí você tem que entender também qual é as dores daquele personagem, qual o momento de vida que aquele personagem está vivendo, e tem que ter um cuidado também. Quando nós temos histórias contadas sobre o ponto de vista de um personagem, você tem que ter o cuidado para tentar achar ali nas entrelinhas se aquele personagem não está mentindo para você, porque às vezes ele pode estar mentindo para você, né? Vide aí Bentinho, né, contando a história de Capitu. Não estou dizendo que o Bentinho possa estar mentindo, mas a gente só tem a versão dele ali da história, né? Capitu nunca respondeu, então temos que ter esse cuidado para poder fazer essa análise. E por fim aqui eu tenho o espaço, né? O espaço que pode ser um espaço físico, aquela história pode acontecer em lugares que te remontam à realidade, então a história está acontecendo ali naquele determinado lugar, mas isso me leva para um ponto de realidade, ou também pode acontecer num espaço psicológico, um espaço que não existe, né? E que está sendo inventado ali, criado por aquele personagem. Então a narração ela tem essas características, e aí você vai me perguntar, certo, Michele, a narração tem essas características, e o que isso tem a ver com o meu trabalho? Pessoal, quando a gente está num trabalho, né, quando a gente vivencia um trabalho que a gente tem muitas escritas ali para fazer, é interessante que você tenha um arcabouço de palavras, de vivências, de tudo ali que permeia esse universo literário, porque pode ser que você consiga construir, né, textos melhores baseado nessas histórias que você leu, por conta do uso de palavras, por conta de situações semelhantes que aquele personagem passou e você às vezes está transpondo ali, está, né, criando um movimento de aproximação. E o mais importante para mim, pela influência que isso tem na sua criatividade, você se torna uma pessoa mais criativa, né? E isso não sou eu que estou dizendo, são vários estudos relacionados à literatura e à escrita. Então você se torna uma pessoa mais criativa que consegue resolver problemas de maneira mais flexível. Então o problema está posto ali naquele texto, você tem que escrever um relatório para o seu departamento, né? E às vezes a gente trava, quem nunca travou no início ali, eu preciso iniciar, né? E aí você fica travado. Então, você vai ter muito mais flexibilidade, porque o seu cérebro é flexível, porque o seu cérebro conhece outras histórias. E por conhecer outras histórias, você pode trazer tudo isso para esse momento que você está vivendo aí da escrita. Comente comigo se você é um leitor, se você acha que a literatura realmente contribui para a escrita de gestão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você conhecer o que é uma narração, eu ainda vou fazer das outras duas tipologias aqui que eu separei. Mas se você gostou desse vídeo, cogite ficar por aqui, né? E vamos realmente fortificar essa necessidade de ter um grupo de estudiosos, uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, gente. A gente se encontra no próximo vídeo.